Olá, amados. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Graça e paz. Eu sou a pastora Sylvia Ledward. Estou falando aqui direto da Alemanha e te convido para meditar comigo mais um dia na gloriosa palavra do Senhor. Que possamos louvar o Senhor por estarmos aqui mais um dia, quando tantos não conseguiram amanhecer. Que possamos louvar o Senhor, né, amados? Porque enquanto há vida, há esperança. E há um Deus que cuida de nós, que cuida de ti, porque tu és precioso e tu tens muito valor para Deus. Amém? Eu te convido para meditar comigo aqui em Números, no capítulo 11. A partir do versículo 11, que nos diz: E disse Moisés ao Senhor: Por que fizestes mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo esse povo? Concebi eu porventura todo esse povo? Dei-o eu à luz? Para que me dissesse: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama. A terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver esse mal. Amados, aqui nós vemos um desabafo de um líder diante daquela multidão. Aqui nós vemos o desabafo de alguém que sabia que Deus estava com ele, sabia que tinha um chamado, tinha uma missão, e abraçou com amor essa missão. Mas chega um momento em que o fardo pesa. Chega um momento que o fardo pesa. Moisés estava estressado, como tantos de nós no dia a dia, ao longo dos anos, dos vales e desertos que temos que atravessar, de tribulações, de noites escuras, ainda que caminhamos passo a passo, firme nas promessas, como Moisés cria na promessa do Senhor, ainda assim somos humanos. E tem momentos que achamos que o fardo está pesado demais. Porque somos pó. E o Senhor bem conhece a nossa estrutura. Como você tem acordado hoje? Cheio de fé, de esperança, determinação? Ou angustiado, ansioso, cansado das tribulações, estressado com o que tem que enfrentar? Aqui a palavra nos mostra que o nível emocional da pressão sobre Moisés foi tão grande,
que o perturbou ao ponto dele dizer que se Deus tinha misericórdia dele, tirasse a vida. Aquilo para ele seria um alívio, não ter que levar a carga daqueles problemas sobre ele. Mas o Senhor, com a sua grande misericórdia, respondeu sim a Moisés a sua oração, mas não tirando a vida, e sim a solução, e sim trazendo a solução. Amém? Há momentos na vida que nós estamos com tanto estresse, com tanta pressão ao redor, meus amados, que nos foge a sabedoria. E a batalha espiritual é tão grande que nós falamos, pedimos e até oramos de uma forma que, se Deus respondesse, nós não estaríamos mais nem aqui. Porque o estresse e a pressão faz isso. Então eu quero te dizer, meu amado, seja qual for a situação que você está passando e a tribulação, seja qual for as respostas de Deus para a tua vida e os não de Deus para a tua vida, não tenta entender a Deus, porque nós somos humanos, pequenos, falhos, para tentar entender com a nossa limitada visão humana um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus de poder. Nós nunca vamos entender o porquê de muitas coisas. O próprio Jesus nos disse: agora não entendes o que está se passando, mas depois tu vais compreender. Muitas vezes é difícil no meio da prova não entender porque você queria tanto aquele emprego e Deus te deu um não. Você queria tanto aquele relacionamento e Deus te deu um não. Você queria tanto aquela porta no seu ministério e Deus te deu um não. Você queria tanto passar naquelas provas e Deus te deu um não. Mas o não de Deus é livramento. O não de Deus para a oração de Moisés, ele não respondeu da forma que Moisés pediu. Ele não concedeu a morte a Moisés, mas ele concedeu a solução. E muitas vezes nós não conseguimos entender muito dos nãos que nós recebemos durante a provação. Moisés tinha essa queixa. A primeira queixa dele para o Senhor, para que o Senhor atendesse, era a responsabilidade demasiada sobre os ombros dele. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Ele diz aqui ao Senhor, ele diz aqui no versículo deixa eu voltar aqui. Ele responde ao Senhor: que responsabilidade é essa? Né? A promessa quem deu foi Deus. Mas por que ele, que não tinha, né, dado à luz aquele povo, não tinha sido dele a ideia daquela promessa, por que ele tinha que levar no colo e cuidar daquele povo como se fosse uma ama? Muitas vezes nós nos sentimos assim, diante da provação, das situações que Deus nos coloca. Senhor, por que eu tenho que enfrentar isso? Por que tem que ter essa carga toda sobre mim? Por que é que só eu que tenho que ir o tempo todo lutar, guerrear por esse povo, por minha família, por esse casamento? Por que eu tenho que lutar tanto por esse ministério se nasceu no teu coração? Não foi eu que pedi? Quantas vezes, né, amados?
Nós viemos ao Senhor exatamente como Moisés. Mas eu quero te dizer hoje, Deus sabe que somos pó, Deus sabe a nossa estrutura e Ele vem com solução. Ele virá com solução para as nossas vidas. Acalma o teu coração. Todos nós vamos passar por situações assim. Primeiramente, não tenta entender o agir de Deus em tudo, porque não vamos entender. E muitas vezes aquilo que queríamos tanto será um não de Deus. Mas há propósito para tudo. O não de Deus para a morte de Moisés, foi bênção. Ele não respondeu à oração de Moisés, mas ele trouxe a solução para Moisés. Então não tenta questionar esse não que você recebeu do Senhor no meio da prova, que você estava com tanta fé, com tanta esperança, que orou tanto, creu tanto, jejuou tanto e recebeu o não. Há um propósito nesse Deus soberano para tudo. Continua confiando, porque a solução vai vir. Deus não tirou a morte, Deus não deu a morte, não tirou a vida de Moisés. Mas Deus enviou 70 anciãos para ajudar Moisés a levar aquele fardo. E assim eu creio, meu amado, em nome de Jesus, que o mesmo Deus que entendeu o peso daquele fardo que Moisés estava levando e entrou com socorro para mudar aquela situação, é o mesmo Deus que está entrando agora com socorro. Ora ao Senhor não só o que o seu coração deseja. Em Tiago 4, do versículo 3, a partir do 3, diz bem assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Muitas vezes nós pedimos o que na nossa mente acha que vai nos fazer feliz, o que vai suprir o nosso desejo carnal, a nossa vaidade, a nossa cobiça. E Deus não responde, porque Deus responde para as nossas necessidades. E quando nós temos um coração grato, Ele vai além das necessidades e nos responde com honras. O povo de Israel era um povo ingrato, meus amados. Eles viram milagres que nós nunca vimos. Eles viram maná cair do céu e deram glória ao Senhor naquele momento. E viam que o Senhor era Deus. Mas logo se cansaram de comer maná. E logo reclamaram. Já se esqueceram da bênção que tiveram, porque se acostumaram com a bênção. Se acostumaram com a bênção. E logo acharam que aquilo não tinha mais valor. E queriam algo novo para saciar a sua vontade. O que você tem feito com a sua bênção? O que você tem feito com o casamento que Deus te deu? O que você tem feito com o ministério que Deus pôs nas tuas mãos? O que você tem feito com o trabalho que Deus te abençoou? Você tem lembrado de agradecer ao Senhor que há um tempo atrás isso era um desejo do seu coração? Você orava, chorava, clamava que um dia tivesse um lar, uma família, um esposo. Você clamava, chorava que Deus abrisse a porta de trabalho. Você louvava a Deus, jejuava, que Deus abrisse aquela porta de ministério porque você queria ser usado. Mas aí a bênção chegou. O tempo passou, você se acostumou,
Os desafios chegaram e você logo esqueceu que era uma bênção. E agora você murmura que não sabe até quando vai aguentar levar esse casamento. Agora você murmura, mesmo sabendo que filhos são bênçãos do Senhor e que muitos não têm a graça de conceber. Você murmura dizendo que não aguenta mais a falta de paz, as dificuldades que está passando com os seus filhos. Antes você orava e clamava por esse trabalho. E mesmo tendo tantos hoje que gostariam de ter uma forma de suprir suas famílias e ter um trabalho, tudo que você faz é se queixar que não aguenta mais esse chefe que está te perseguindo, não aguenta mais essa opressão no trabalho e murmura. E já se esqueceu que ele foi resultado de oração, que ele é bênção para a tua vida, assim como o teu ministério. Você não aguenta e pensa que esse fardo é teu, mas esqueceu que nasceu no coração de Deus esse chamado. Se esqueceu dos dons que Ele te deu, porque Ele sabe o que Ele sonhou para ti. E Ele sabe que operando Ele, ninguém impedirá. Então volta ao lugar de arrependimento e começa a orar ao Senhor com o coração grato pelo que você já alcançou até hoje. Deus não vai responder muitas coisas que nós pedimos, porque Ele sabe que se Ele der um sim, não vai ser para o nosso bem no futuro. E Deus nos ama tanto que prefere que soframos, ainda que seja por um momento, por um período, hoje, mas que a bênção seja completa no amanhã. Será que José não sofreu? Quando ele pôs no Senhor todos os seus sonhos com alegria e esperança, de que estaria ali um dia com vestes de honra, que seus irmãos se curvariam diante dele. Mas tudo que ele teve que enfrentar e ver diante dele foi uma triste realidade. Sendo jogado numa cisterna pelos seus próprios irmãos e não vendo os irmãos se prostrarem, vendo a inveja consumindo a sua vida, vendo seus dias por muito tempo jogado numa prisão. Ele teve que passar por isso, sim, mas foi por um período. Foi por um período. E eu quero te dizer mais. O que parecia que era o fim de José, o que parecia que aquilo que Deus pôs no seu coração e aquela promessa que Deus cumpriu era só uma ilusão. E o que ele estava vendo ao redor não tinha nada a ver com aquilo. Na realidade, foi um túnel para a vitória dele. Foi um túnel para ele chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Claro que não era daquela forma que José escolheria que a sua promessa fosse cumprida. Mas maior é a tua prova e a minha. E mais a nossa comunhão e fidelidade a Deus, maior ainda vai ser o nome do Senhor glorificado em nossas vidas. E Deus quer que o nome dele seja glorificado nesta terra, meus amados. Deus quer que nós cristãos possamos viver o evangelho da fé. Que possamos nossa fé ser provada. E que cada vez que a nossa fé seja provada, não seja um motivo para a nossa ingratidão e murmuração, encher de amargura o nosso coração. Mas sim seja um motivo de quando a provação chega, de quando a fé é provada, nós possamos alcançar um degrau a mais no mundo espiritual,
através da nossa fidelidade a Deus, através da nossa determinação em crer que Deus não muda, a nossa perseverança mesmo diante da tribulação. Saber que se Ele prometeu que esse casamento vai ser restaurado, que isso vai passar e você vai ser abençoado, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que há refrigério para a tua vida profissional, que Ele vai te abençoar, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que há esperança para os teus filhos, que eles vão ser libertos e salvos e a paz vai reinar na tua casa, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que Ele te usará para as nações e todos verão a glória dele resplandecer através da tua vida e ministério, Ele vai cumprir. Porque Ele prometeu a José e assim nós sabemos que foi. O nosso Deus não mudou. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel é o meu Deus, é o teu Deus. Ele não muda. Somos nós que mudamos. Somos nós com a nossa fragilidade humana. Nos cansamos com a luta, com o estresse, com a pressão emocional. E deixa com que isso afete o nosso espiritual, ainda que seja por um período. Mas Deus conhece, tá, amado? Deus conhece a nossa estrutura. E assim como Ele não atendeu aquele pedido de Moisés, mas trouxe uma solução, Ele também já te deu muito não agora que você não entende. Mas Ele também está trazendo a solução, como Ele trouxe para Moisés. Ele não deu a morte a Moisés, mas Ele mandou o reforço. Ele mandou e levantou servos que pudessem dividir o fardo com Moisés. Mas a terra prometida foi alcançada. Ainda que ele não tenha levado José diretamente para ser um governador, mas houve um período que ele viu o fardo que estava para Moisés naquela prisão. E ele tirou Moisés da prisão para a casa de Potifar. Porque aquele período foi um período de refrigério. Ele mandou reforço. Ele sabia que José teria que voltar para aquela prisão, para que a promessa fosse cumprida e o nome dele glorificado. Mas naquele meio tempo, ele deu um período na casa de Potifar, que houve um refrigério para José. E ele teve que voltar novamente para a prisão. Mas ele sentiu que o seu coração houve aquele refrigério. E ele continuou na fé, sabendo que o mesmo Deus que tinha tirado ele da prisão uma vez e tinha dado ordens ao seu respeito, era o mesmo Deus que não muda e que a promessa ainda não estava cumprida. Ele não tinha visto ainda. E ele ia ver. E ele creu e permaneceu na fé. E assim fez o Senhor. O Senhor, meu amado, é Deus. Ele tem poder. Nós é que esquecemos quando o cansaço chega espiritual, emocional, físico, o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus cria situações. Ele cria até postos, lugares de trabalho que nem existe para honrar um filho seu. Ele fez assim com José. Deus é Deus. E não há impossível para Deus. Essa tempestade vai passar. Deus está moldando. Deus está trabalhando. Deus está te lapidando. Não se revolta com o não de Deus. Não se revolta porque você não passou por aquelas situações de vitórias que você queria no seu trabalho, na faculdade, no seu casamento.
no seu ministério. Aguenta firme. Você está em construção para algo lindo que Deus criou para você e ninguém mais. E vai se cumprir. Permanece firme nas promessas do Senhor. Crer se o nosso Deus disse, assim Ele já determinou. A nós cabe apenas aceitar o tempo e a vontade de Deus. Não ora pedindo e determinando a Deus, porque Deus não é um menino de recado. Mas diz, Senhor, faz segundo o teu querer. Faz segundo a tua vontade, Senhor. E se a tua vontade não é a minha, não deixe esmorecer a minha fé, nem a minha fidelidade a ti. Mas enche-me com a porção dobrada dela e da perseverança, do fruto do Espírito Santo, da paciência e da perseverança, para eu perseverar e chegar à reta final da vitória. Jó também passou, como todos nós sabemos, por uma provação terrível. Jó também quis morrer. Em Jó 3, no versículo 20, ele diz: por que se concede luz ao aflito e vida aos amargurados da alma, que desejam a morte, sem que ela venha, e cavam a sua procura mais do que em busca de tesouros? Jó disse ali que para ele, nada ele queria mais naquele momento do que morrer. Para ele, o maior tesouro seria a morte, porque ele não estava aguentando mais. Por que é que Deus ainda estava concedendo dias para aquele coração tão aflito, para aquela alma que estava tão abatida? Ele queria simplesmente alívio e não vinha. Ele queria a morte e não vinha. Ele procurava como quem procurava um tesouro, mas não vinha. E glórias a Deus que não veio, não é, amados? Glórias a Deus que apesar daquele desespero terrível que Jó se encontrava, ele não entendia por que Deus não permitia a morte, porque seria sim alívio para aquela alma sofrida. Ele não entendia, como nós não entendemos muitas vezes por que Deus não está nos tirando dessa terra de aflição que nós estamos vivendo. Mas deixa eu dizer para você, como Jesus dizia que agora não entendes e depois vai entender, nós sabemos o final da história de Jó. Nós sabemos que ele passou o limite da aflição, da amargura, da angústia. Mas nós também sabemos que a glória da segunda casa foi maior. Foi maior do que a primeira. E assim, creia que Deus não está nos tirando desta terra da aflição agora, como a Jó. Porque a glória que Ele tem para as nossas vidas, ser um testemunho vivo do seu poder, das suas bênçãos, das suas promessas cumpridas na nossa vida, é tão grande, é tão tremendamente maior do que aquela alegria que nós estávamos vivendo antes da tribulação vir, que Deus jamais vai permitir aceitar o pedido da nossa oração na aflição, feito sem sabedoria. O pedido que nós queremos do nosso jeito, com a nossa visão limitada, do que nós vimos naquele momento, que será alívio para nós. Porque Ele é um Deus grande e poderoso. Porque Ele sabe o que sonhou para nós. E Ele sabe que depois desta dor, quando nós permanecermos firmes, nós vamos alcançar uma glória que será tremendamente maior do que a primeira. Então aguenta firme, porque há vitória para aqueles que perseveram
na fé. Há vitória para aqueles que perseveram na fé. Você é um escolhido de Deus. Escolhido de Deus tem que ser provado para saber se a fé dele é fiel. Mas escolhido de Deus permanece fiel e é aprovado. É aprovado. E com a aprovação vem honras, vitórias e galardão ainda nos esperando no céu. Então não é hora de se abater. Não é hora de ficar ingrato e murmurar contra Deus por causa das situações difíceis que nós estamos passando. Seja no casamento, seja no ministério, seja na vida financeira, seja nos teus projetos, nos teus estudos. A ordem é marcha. A ordem é permanece crendo. A ordem é o que prometeu. É fiel para cumprir. Amém, meus amados? Eu gostaria de orar por você. Santo e poderoso Pai, maravilhoso Deus, Deus eterno, Deus de poder, Deus de vitória. Ó grande eu sou, todo poderoso, El Shaddai. Nós entramos aqui, Senhor, na sala íntima do teu trono. Nós entramos aqui no trono da graça, onde favor imerecido há, porque nós não merecemos, Senhor. É a tua graça que nos toca, que nos alcança, que nos abençoa, que nos salva e que nos honra. Senhor, eu entro aqui na tua presença como tua filha, como tua serva, como tua ungida. Ó Deus eterno, eu te clamo pelo teu povo, aquele que te chama pelo nome. E te clamo, Deus eterno, que o Senhor derrame do seu trono o poder que vem de ti, fortalecendo aqueles que em ti esperam. Porque a tua palavra nos diz, ó Deus eterno, que a alegria no Senhor é a nossa força. Senhor, eu te clamo agora pelo fruto do Espírito Santo, do júbilo, da alegria de estar, mesmo diante da luta, te buscando na tua presença, encontrando paz, encontrando esperança. Eu te clamo por uma porção dobrada do fruto do Espírito Santo, da paz, do amor, para que se sintam amados e não abandonados, porque o Senhor não nos abandona. Ó Deus eterno, eu te clamo uma porção dobrada do fruto do Espírito Santo, da paciência e da perseverança, para que o teu povo continue pacientemente perseverando na fé. Que venha no coração do teu povo, Senhor, a tua palavra, que encrave no coração, Senhor, para que não pequem contra ti, mas que busquem a obediência, mesmo diante das aflições, mesmo diante de tantas provações e sem entender o porquê de tudo. Mas ouçam a voz do seu Santo Espírito e obedeçam. E nem olhem para a direita nem para a esquerda, mas sigam em foco, buscando somente a ti. Abençoa o teu povo hoje, Senhor. Dai uma nova esperança e torna-os cada vez mais firmes nas tuas promessas. Firmes, porque o Senhor é fiel para cumprir. No nome do Senhor Jesus, eu já agradeço por esse novo e renovo, essa nova unção e todas as bênçãos que o Senhor está nos capacitando para que espiritualmente sejamos fortalecidos como guerreiros teus, marchando em direção à vitória, vencendo o campo minado que o inimigo coloca e tenta na nossa mente, setas no nosso coração. Que possamos estar firmes e renovados na fé, capacitados para o combate, marchando e vencendo a cada dia
para o teu nome ser glorificado. E na fé e certeza que assim como tu fizestes com Jó, estás fazendo conosco. Estás moldando, lapidando, mas também estará nos aprovando e nos honrando. E tomamos posse, Senhor, que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Eu te clamo, Senhor, por estas bênçãos sobre a vida do teu povo. No nome do Senhor Jesus, eu agradeço e creio sobre essas bênçãos sobre a minha vida, a minha família e todos aqueles que estão pela fé esperando em ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amo vocês, amo vocês. Um abraço carinhoso aqui da pastora Sylvia Ledward. E se vocês quiserem me seguir, me busca no meu Facebook, Sylvia Ledward. O segundo nome é Ledward. E fique na gloriosa paz do Senhor Jesus, tá? Precisando de oração ou aconselhamento, me busca lá pelo Message. Eu estarei pronta para te ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Amém.